continuar nosso seminário falando um pouquinho sobre a violência. A violência hoje em dia está presente em todos os meios de mídia que a gente tem contato, tanto rádio, TV, até pela internet também. É um assunto que chama a atenção de todo mundo, querendo ou não, uma criança que está assistindo TV até um idoso, porque querendo ou não, são cenas que chamam a atenção da gente. Daí eu toquei numa pergunta: mas será que toda essa violência exposta diariamente seria uma resposta à curiosidade das pessoas pelo trágico? Será que as pessoas que veem essa violência diariamente ficam chocadas ou se sentem bem por ver tudo isso? Por exemplo, cenas de violência são expostas na televisão em qualquer horário, sem restrição. Páginas de internet expõem conteúdo sem nenhum controle. E os rádios tocam músicas, qualquer horário do dia, que qualquer pessoa pode ouvir, com a letra fazendo apologia ao crime, tráfico de drogas, armas. Muitas vezes reproduzem som até de ato sexual e tudo. E todo mundo tem contato com isso. Ou seja, uma criança fica ouvindo aquelas músicas, vai pensar o quê? Vai crescer com tudo aquilo na mente já. Então, a imagem do meio está pegando todas as imagens tipo YouTube, Twitter, Facebook. É um lugar que todo mundo posta o que quer, sem se importar com a opinião dos outros. Dá licença. Você está vendo como muda? Ela passou, agora ela já começou a explicar, ficou claro. Eu não fiz uma leitura, certo? Não verbal daquilo ali. Ela está verbalizando o não verbal. Né? Você vendo? Então é outra coisa. Você falou, uau! Eu comecei a pensar marca de roupa, depois que eu vi que tem Face, depois que eu vi o YouTube, eu comecei a pensar. Então a necessidade, quando nós estamos fazendo uma apresentação, de explicar tudo o que eu estou falando. Você está fazendo muito bem isso, continua. Então, e daí as outras imagens, no geral, tem a intenção de mostrar uma coisa só, que é, por exemplo, que a televisão, os meios de mídia, dominam o mundo. Por exemplo, eles são os vilões, e a gente fica como simples formiguinhas lá, dependendo deles, podendo levar uma visão a qualquer minuto. Você está falando daquela imagem primeiro, perto de você, não é? De baixo também. Aquela imagem de cima, inclusive, está mostrando como é que nós somos bombardeados pelos meios de informação, televisão, rádio, jornal, alto-falantes da cidade, né? E dentro tem ali como se fosse um alvo, aquilo ali que eu vejo como fosse ali uma formiguinha. Fala para mim agora daquele outro lá, ó. Mostra com o dedo. Isso. Aprende a fazer isso. Dá sua leitura a respeito disso. Nesse exemplo de imagem, já quer dizer a televisão como um vilão mesmo, que ele vem atacando todo mundo e tem quem fique na frente dele. Algo que massacra, que vem como uma moto niveladora rolando por cima de todo mundo, fazendo a gente se tornar totalmente ineficiente, né? E sem defesa. Você vê faca numa mão, revólver no outro, e aquele lá em cima que está escrito violência, como é que você vê? O primeiro ali, ó. Logo na televisão. O primeiro que eu citei, o primeiro. A gente fica com uma formiguinha e tal. Diante da grandiosidade da televisão, da forma de informação. Você ia falar alguma coisa, mas enquanto falar? Parabéns que eu não ia dizer isso. Mas eu pensei exatamente o que era o cavalo de Troia. Dá para você dar uma explicadinha rápida por cima disso daí? É um artifício que eles usaram na história de Troia. Da Grécia. Tinha a cidade que era inviolável. Isso. Então eles deram de presente um cavalo. Você está entendendo? Ó, isso é um presente. E à noite saem de dentro os guerreiros e domina toda aquela nação. Parabéns, viu, Japa? Você é um cara inteligente mesmo. Então é ali o cavalo de Troia. E ali, ó, a pessoa comodamente sentada, aguardando o horário dela ser abocanhada com essa televisão. Maravilhoso esse material que você colocou aí. Você está entendendo? E eu olho para aquilo ali, eu vejo um cavalo lá, 4 pernas, as rodas que ele tem carregado, a
antena virou orelha, ali atrás tem um rabo, então magnífico, exatamente. Agora veja, o passado me servindo como uma referência, né, iconográfica para os dias de hoje. Fantástico. O outro, aquele de baixo, o último. O último tem uma criança, né, em frente à televisão com uma arma. Ou seja, a criança fica em casa assistindo TV, apanha artigo da segura e tudo. Mas e se ela vê arma, vê cenas de violência? Será que ela vai achar isso normal? Afinal, está assistindo televisão, se ela está assistindo, por que não pode? Como resposta, nós temos poucas até que aparecem, mas aí na televisão a criança que pega uma arma de dentro de casa e leva na escola. E mostra para os colegas. E que sem querer dá um tiro na perna. Que daí querendo começa a matar os seus próprios colegas. Você está entendendo? Então a criança é a culpada disso? Não, são os pais. Quer dizer, vê na televisão. Essas notícias são, quando a menina, a sua colega falou a respeito disso, a respeito de como essas notícias são colocadas dentro da televisão. A criança pode ter aquilo ali como um exemplo. Pode. Você entendeu? Para ela, tudo que ela vê. Aquele outro rapaz que tinha problemas sentimentais, né? Simples, que você lembra da escola? Do massacre na escola. Mesma coisa, um problema que ele era muçulmano, que não sei o que era, vivia sozinho e de repente ele começa a matar todo mundo. Então nós estamos tendo um retorno disso daí. Então vejam bem a importância das mídias nas nossas cabeças. Então as novelas, Big Brother, uma menina falou, quem nunca assistiu Tira para Ver? Eu mesmo assisti diversas vezes, e de vez em quando eu assisto e falo, meu Deus, meu, afasta de mim esse cara, assim, porque eles fazem aquilo de uma forma, usando mulheres bonitas, homens bonitos, uma casa que eu sonhei, e ali naquela mordomia, ali, aquela coisa assim, tudo entre aspas, né? Magnífico, continua. Daí faltou a imagem de cima, que é a televisão, o rádio, todos falando com um rapazinho ali. Ele fica como se fosse um marionete ali, parado, sendo manipulado pelas mídias, sendo manipulado com ele. Então não temos a menor dúvida de que os meios da mídia, elas existem para manipular as nossas cabeças. A gente age dessa forma, a gente começa a construir novos paradigmas através da mídia, né? Da comunicação que é explícita. Está ótimo? Agora focando mais na questão das crianças. A criança fica, hoje em dia nem tanto, mas geralmente a criança fica em casa a maior parte do dia, assistindo televisão, ou jogando, ou até mesmo na internet. Mas será que dentro de casa elas estão realmente protegidas? Porque elas estão dentro de casa, realmente estão protegidas do crime, da violência na rua. Mas e a violência que é exposta pela mídia? Ela assiste tudo aquilo que para ela, a criança não tem como se defender, não se defender. Para ela é tudo normal o que ela vê. Assistindo aquilo, uma criança que não tem a opinião formada ainda, ela pode crescer achando que tudo aquilo é normal. Como, por exemplo, citou o caso já do cara que fez massacre lá. Inclusive vocês, futuros pais, futuras mães, eu peço para que os senhores não derem esses jogos, esses brinquedos eletrônicos para os seus filhos, de guerra, de velocidade, de sangue. Por favor, vejam primeiro, consulte se esse lúdico eletrônico, ele não é educativo. Porque esses jogos, eles são educativos, você está entendendo? Todos eles, só que está educando para o mal. Então eu estou incitando a violência, a matar, a vencer, a não ter ética, a não ter moral. Esses dias eu pesquisando, eu vi um jogo com Jesus Cristo com uma metralhadora na mão. Era o jogo. Agora você tem que explicar. É verdade. Uma metralhadora na mão. Agora você acha que jogar uma coisa dessa? Daí aqui uma imagem. A mãe fala, fico preocupada com o meu filho na rua até as altas horas. A outra, que tá, ainda bem que o meu fica quieto em casa assistindo a televisão. Daí tem o menino dizendo,
tá vendo? Olha, gente, e outra coisa, né? Legal, ó. Esse não verbal que está aí, você veja bem como é que funciona, né? Esse tráfico de informações, né? Adrenalina, aquele moleque está muito bem desenhado, com a mãozinha, os olhos estalados, né? É uma coisa extremamente emocionante. Eles sabem como fazer isso. Da mesma forma que a sua coleguinha colocou aí, a respeito da novela, vamos começar assim: noticiário meio-dia, comentários supérfluos naqueles. Vamos pegar a Globo, que é o que eu mais vejo, né? Como é que chama aquele lá, logo depois da Globo? Que tem aquele gordo horroroso lá que fala. Não. Video show? Video show. Coisa mais supérflua do mundo. Daí vem os filminhos para as crianças. Daí 4 ou 5 horas da tarde vem a novela para o adolescente. Depois vem para o pessoal adulto. Você entende? E a coisa vai num crescendo. Tudo tem assim uma formatação para dar para o povo aquilo que ele quer. Sabe? Então às vezes não está dando o melhor. Né? Legal. Olha, agora eu vou falar um pouquinho sobre os jornais. Os jornais transmitem informação ou influência? Não conversa. Cada pessoa tem uma maneira de pensar, e quem já é adulto, geralmente é raro não ter uma opinião própria formada, né? Os jornais transmitem sim os acontecimentos de uma forma geral, mas geralmente, na maioria dos jornais, eles focam sempre naquilo que é interessante para eles. Vamos citar a Globo, por exemplo. Tem o Jornal da Manhã, o Jornal da Tarde, o Jornal do meio-dia, da noite. Por exemplo, se acontece um fato que todo mundo fica escandalizado, quantos outros, tudo bem, é um fato importante, mas quantos outros acontecimentos não tem que eles podem passar em todos os jornais? Mas não, eles passam aquele acontecimento que já está todo mundo sabendo em todos os jornais, todos os horários, de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário que tem, qualquer paradinha ali, eles estão passando. A importância dos comentaristas, né? De esportes, né? Dos comentaristas de arte, dos comentaristas intelectuais, dos comentaristas das notícias do dia, que chega lá o cara para falar, para explicar sobre aquilo que está acontecendo. Porque a maior das vezes o público não assimila, como eu disse para você, pensa, o povo não raciocina, você está entendendo? Então vem o comentarista, ele começa a falar de um determinado assunto. Aquilo me suscita indagações e eu fico prestando atenção e começo a entender. Então, da importância desses comentaristas. Por exemplo, o trabalho que você está fazendo aí agora em dizer, né, dessa influência da televisão, das mídias no nosso meio. Parabéns. Mas será que todas as pessoas têm a capacidade de conseguir compreender, conseguir analisar os fatos que acontecem? Mas, por exemplo, o comentarista, ele está lá, tudo, mas ele tem que passar o que está acontecendo. Agora tem uns que não, além de passar o que está acontecendo, já começa a dar opinião e criticar, alguns elogiam, raramente. Mas e as pessoas, elas vão pela opinião dos comentaristas ou pela sua própria opinião? Querendo ou não, elas acabam sendo influenciadas. Daí, a gente pegou uma mensagem para deixar para reflexão. A mídia não é apenas a mensagem, a mídia é uma massagem. Estamos constantemente sendo acariciados, manipulados, ajustados, realinhados e manobrados. E com isso a gente termina a